Olá, este é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre instrumentação em laboratório. Este vídeo é sobre a fonte de bancada e os tópicos que abordaremos serão como configurar a tensão e a corrente de uma fonte de bancada, o que é uma fonte de tensão e corrente e as partes de uma fonte de bancada. Bem, uma fonte de corrente ela é um dispositivo básico de um circuito em que ele provê uma corrente de forma fixa, ou seja, não importa a resistência do resto do nosso circuito, aquela fonte, dos terminais dela vai sair uma corrente fixa. E uma fonte de tensão é a mesma coisa, só que para tensão. Ela força uma tensão específica, não importando a resistência do resto do nosso circuito. E o que acontece? É impossível uma fonte de tensão ser uma fonte de corrente ao mesmo tempo. Ou ela provê tensão de forma fixa e a corrente varia, ou ela provê corrente de forma fixa e a tensão varia. No caso da nossa fonte de bancada, nós utilizamos ela principalmente como uma fonte de tensão, mas de certa forma, depois eu vou explicar, ela também é uma fonte de corrente. Bem, sobre os componentes de uma fonte de bancada, o principal deles, o primeiro, é o botão de ligar e desligar. Basta apertar aqui, a fonte liga, apertar de novo ela desliga. Outro componente importante é os visores de tensão e corrente. Esses displays, eles indicam a corrente e a tensão que está configurada. Tem um detalhe de como configurar a corrente que eu vou explicar depois, mas a da tensão, se eu mudar, aquele valor muda. E você tem que enxergar essa fonte de bancada como duas fontes de bancadas separadas, independentes. Essa fonte aqui, da esquerda, e essa da direita. Tanto que se eu mudar essa tensão, essa continua fixa. Então, para mudar a tensão dessa fonte de bancada, eu movo aqui. Pronto. Então, temos os visores, os potenciômetros de ajuste de tensão e corrente. Aqui, nós temos os bornes de conexão, que são negativo, ground e positivo. Esse ground específico, ele não é o mesmo ground que a gente usa no CIs. Esse ground, ele é de aterramento mesmo, da rede elétrica. Então, quando a gente for fazer nossas montagens, a gente vai utilizar o negativo e o positivo. O ground a gente vai deixar de lado. E também eu falei que são duas fontes independentes. Na verdade, são três. Aqui uma fonte fixa de 5 volts e 3 amperes. Se você quiser usar 5 volts, você pode colocar aqui, só que você não consegue configurar, esse valor é fixo. Outro detalhe, outro componente, são esses LEDs indicadores que indicam o modo da nossa fonte de tensão. Aqui ela está atuando como uma fonte de tensão mesmo. Aqui, esse CV significa Continuous Voltage, ou seja, a tensão está contínua, fixa, então está atuando como fonte de tensão. Esse CC, quando ele fica ligado, significa que está Continuous Current, que quer dizer que a corrente está contínua, ou seja, está atuando como fonte de corrente. Isso para as duas fontes. E o último componente da nossa fonte de bancada são esses botões de configuração. Dá para configurar as fontes como fontes independentes ou fazer uma associação em série das fontes ou em paralelo. Eu vou mostrar isso depois. Então, resumindo, botão de ligar, visores de tensão e corrente, ajuste de tensão e corrente, bornes de conexão, indicadores de modo da fonte e botões de configuração. Pronto, agora vamos falar sobre como configurar a tensão e a corrente da nossa fonte de bancada. Para configurar a tensão é muito simples, basta ir no potenciômetro de tensão e girar ele para frente ou para trás, vocês podem ver que a tensão muda, vou voltar para 5 volts. Às vezes, quando você sobe para uma alta tensão, não sei se dá para você escutar, faz um chaveamento. Não sei se vocês ouviram, mas pronto, 5 volts. Para configurar a tensão, é só isso. Se vocês quiserem ser céticos, eu vou botar esse aqui 12 e essa aqui 5. Deixar 11. Se vocês quiserem ser céticos, são muito céticos com a tensão aqui da fonte, vocês podem medir com o multímetro. Aqui de fato está 11 volts.
e essa fonte de fato está com 5 volts. Agora, quanto à medição de corrente, a configuração da corrente, nós temos que dar curto-circuito na nossa fonte de tensão, na nossa fonte de bancada. A gente pega um cabo, banana, conecta primeiro o negativo, depois o positivo. Perceba que o LED indicador do modo da fonte mudou para CC, que é Continuous Current, ou seja, a fonte agora está atuando como uma fonte de corrente, e não mais como uma fonte de tensão. Quando a gente configura essa corrente, a gente não está configurando a corrente que vai sair da fonte. A gente está configurando a corrente máxima que a nossa fonte vai prover. Isso serve para a proteção dos nossos circuitos. Por exemplo, às vezes nosso circuito a gente faz alguma ligação que acaba fazendo um curto-circuito sem querer. Essa corrente aqui vai limitar, vai entrar no modo CC quando entrar nesse curto-circuito e vai limitar a corrente máxima para a gente não queimar os nossos dispositivos. Então é isso, você configura a corrente e agora eu vou mostrar uma aplicação dessa limitação de corrente, fazendo uma coisa que vocês nunca vão fazer, que é ligar um circuito sem resistência, que vai ser esse LED. Detalhes, essa corrente dessa fonte está configurada com 0,02 amperes, ou seja, 20 miliamperes, que é mais ou menos a corrente que o LED precisa. Mas eu configurei essa corrente usando um multímetro com um circuito com resistor, porque tem que ser preciso. Essa corrente que mostra aqui não é precisa. Se tiver perto de 3 amperes, por exemplo, queima meu LED. Inclusive isso aconteceu. Eu queimei meu LED sem querer por causa disso. Pronto. Daqui o negativo, positivo. Vou ligar o negativo aqui. Nosso LED, cuidado para eles não se encostarem. O positivo. Pronto. Nosso LED ligou sem nenhuma resistência. Perceba que o módulo da fonte mudou de CV, de corrente contínua, para CC. Quer dizer, de tensão contínua para CC, que é de corrente contínua. Ou seja, a fonte nesse momento está atuando como uma fonte de corrente. Está 0,2 amperes fixos. O que é interessante é que a tensão ela variou. Perceba, eu configurei para 5 volts. Quando eu coloco aqui, ela cai para 2,5 e liga nosso LED sem nenhum resistor, porque eu limitei a corrente dele. Não façam isso de propósito. Isso vai ser utilizado só para quando vocês errarem alguma coisa da montagem de circuitos, para não queimar o circuito de vocês. Então sempre se lembrem, definam um valor de corrente ideal para a montagem do circuito de vocês. Na dúvida, perguntem para o professor, para o Davi ou para a Germana. Eles vão saber dizer uma corrente ideal para não estragar os componentes. Então é isso sobre a configuração de tensão e corrente. Agora vamos falar sobre os modos da fonte de tensão. A fonte de tensão de forma independente é do jeito que eu já utilizei. A tensão e a corrente dela se comportam de forma independente. A corrente dessa daqui é 0,15 e está 5 volts. Pronto, lá no meu multímetro está 5 volts. Essa daqui também está 5, se eu for ver, 5 volts. Mas eu vou botar 6 para mostrar para vocês que está diferente. 6,5. Aqui, lá está 6,5. Aí tem os modos de configuração da fonte, que pode ser associação de fonte em série ou em paralelo. Tem aqui as legendas. Tem alguns cuidados que, se a gente for fazer essa ligação com os cabos, a gente tem que ter. Mas como tem um circuito aqui interno, ele acaba tendo algumas medidas de segurança para a gente não estragar a nossa fonte. Então, sempre que tiver isso aqui, se vocês precisarem fazer, usem esses botões em vez de fazer a associação em cabos mesmo. Quando a gente vai fazer uma associação da fonte em série, o que é que vai acontecer? As tensões vão se somar. Ou seja, por exemplo, se eu ligar essas duas fontes em série, a tensão de saída entre esse negativo e esse positivo vai ser 10 volts.
Então dá para a gente aumentar a nossa tensão. Só que a corrente é fixa. Que configuração a gente tem que fazer para a gente utilizar? A gente tem que fazer com que a corrente nas duas fontes seja igual. A gente tem que garantir isso, porque senão dá problema. Então, quando a gente for ligar em série com os cabos, a gente tem que garantir, mas eu não vou ligar com os cabos, né? Aqui, ó, a corrente está 0,15 amperes e nesse outro, ó, também está 0,15 amperes. Aí eu vou ligar em séries. Como é a ligação em série? É um botão pressionado e o outro para fora. Esse está para fora, ponto. Ele já está em série. Perceba, ó, se eu colocar um multímetro aqui no negativo, no positivo, ó, tá 10 volts, que é 5 mais 5. Se eu colocar em paralelo, ó, aqui não vai ter a diferença de potencial daqui não vai ser 10 volts, só vai ficar variando, ó. Tá vendo? Não tem. E agora, em paralelo, o que acontece com a fonte em paralelo? A tensão, ela se mantém igual, só que a corrente, ela é somada. E qual é a precaução que você tem que ter para a fonte de bancada e em paralelo? Você tem que garantir que a tensão seja muito parecida, seja igual, porque senão pode queimar a fonte, se você ligar com os cabos. Só que a gente vai usar os botões, que aí eles vão ter um circuito interno de proteção. Pronto, assim está em paralelo. Eu não vou medir a corrente, porque é meio chato medir a corrente com o multímetro, porque você não pode simplesmente ligar assim, mas acredita em mim, a corrente está se somando, a corrente máxima é fornecida por essa fonte. Então estava 0,15 aqui, 0,15 aqui, então a corrente máxima vai ser 0,30 amperes. É isso. Pronto, agora eu vou falar sobre algumas medidas de segurança para quando a gente for utilizar a fonte. Sempre tentem começar de valores baixos de corrente e tensão, mas tomem cuidado com uma coisa. Eu vou mostrar exemplo aqui, ó. A corrente, eu vou configurar a tensão para 0 volts. E agora eu vou tentar configurar a corrente, vocês vão ver o que vai acontecer. A corrente também está 0, né? E eu vou girando e aumentando a corrente, ó. Mas ela está muito baixa, ó. Eu girei o potenciômetro inteiro e só está 40 miliamperes de corrente. Por quê? Porque a minha tensão está muito baixa. Eu tenho que configurar uma tensão mínima para que funcione. Eu vou botar aqui 2,2 volts, por exemplo. Agora, quando eu coloco para medir minha corrente, ó, está 6,24, que é um valor muito alto, porque eu rodei tudo. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Vocês têm que colocar um valor de tensão mais ou menos suficiente para configurar a corrente. Uns 2 volts geralmente já funciona. Agora eu configuro minha corrente para o tanto que eu quiser. Digamos aqui, meio ampere. Pronto. A mesma coisa vale para a tensão. Ó, você coloca uma corrente muito baixa e for configurar minha tensão, ó, tá 0. Eu posso girar, ó, girei tudo, ó, e não aumentou a tensão. Por quê? Porque minha corrente está muito baixa. Se eu aumentar um pouquinho, aí dá certo, ó. Ó, minha tensão, ó, tá 31 volts, porque eu girei tudo. Aí eu configuro aqui para a tensão que eu quiser. Então sempre coloquem um mínimo de corrente, um tanto de corrente mínimo para conseguir configurar a tensão e um tanto de tensão mínimo para conseguir configurar a corrente. Outra precaução, sempre tentem começar colocando o negativo e só depois vocês vêm e conectam o positivo. Vocês têm que ter cuidado com o dedo de vocês, ó. Se vocês segurarem assim, acabarem enfiando, aí vocês podem tomar um choque. E aqui, ó, também dá choque, ó. Não sei se dá pra ver. Isso aqui tem um componente metálico, ó, que dá pra configurar, dá pra colocar um no outro assim. Vocês podem acabar encostando o dedo aqui e podem acabar tomando choque. Outro cuidado, digamos que aqui esteja conectado, é comum que às vezes a pessoa acabe encostando o positivo e o negativo, que dá curto e estraga nosso circuito. Tomem cuidado com isso também. Então, essas são as medidas de segurança. Se lembrem, tem que ter uma tensão mínima e uma corrente mínima para configurar um e o outro.
E sempre configurem um valor de corrente máximo para o circuito de vocês como uma forma de proteção. Esse foi o nosso vídeo de fontes de bancada. Nós aprendemos sobre as partes de uma fonte de bancada, os componentes. A gente aprendeu como configurar a tensão, como configurar a corrente, aprendeu a associação de fontes e algumas medidas de segurança. É isso, até o próximo vídeo.